Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. No ar, mais um programa Sensibilidade. Muito obrigado a você que nos acompanha na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, também no YouTube Tatiana Benites. Muito obrigado a você que nos acompanha no programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos trazer Lacordaire Fayad. Lacordaire Fayad vai falar para a gente do poder terapêutico da fé. Olha, meditação e da oração. Lacordaire Fayad, fale para a gente um pouco sobre esse tema, mas antes também fale um pouco de você para a gente. Querido Damião, queridos almas e irmãs que nos ouvem através das ondas hertzianas, né, da televisão, da internet, aos nossos queridos ouvintes e telespectadores da TV Mundo Maior. Que possa Jesus, este sol de amor e ternura, que aquece e ilumina as nossas almas, prosseguir nos envolvendo no seu carinho, no seu amor, nos auxiliando nessa nossa autotransformação. Bem, meu nome, Lacordaire Fayad, exerço a profissão enquanto psicólogo e já fui diretor da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso por várias gestões. Hoje eu atuo como coordenador na área da mediunidade. Então, é uma alegria muito grande estarmos participando deste programa tão significativo para todos nós. Gratidão. Nós vamos hoje estar refletindo sobre o poder terapêutico da meditação e da oração. Quando se fala meditação, oração, de quem que nós lembramos? Daquele que todos nós temos muita saudade. É Jesus. Quem de nós não temos saudade de Jesus, não é verdade? Nós ouvimos comumente saudade, eu quero matar a saudade. Não, saudade não se mata. Porque saudade é uma expressão de uma virtude muito profunda na intimidade das nossas almas. Ela é uma expressão amorosa da gratidão. E só tem gratidão quem se percebe quem é e também quem se percebe na relação com o outro, com a vida. A oração, a meditação nos ajuda nisso. Mas em relação a Jesus, então a saudade, você não mata a saudade, você revigora, você revitaliza. Porque só tem saudade quem ama. E também só temos saudade de quem nós amamos, com quem nós tivemos uma relação significativa de acolhimento, de palavras que curam, palavras que elevam. E quem de nós não temos alguém na nossa vida com quem nós não temos muita saudade? Mas Jesus, ele é o concurso. Ele é realmente, como diz Ernesto Renan, que é um historiador francês, ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele é dividido antes dele e depois dele. E por que temos tanta saudade de Jesus? É o Espírito Emmanuel que nos ajuda nessa reflexão. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 142, ele coloca de uma forma muito clara e objetiva. Depois de Deus, o Criador do Universo, esse Pai de amor e ternura que nos criou por amor, que é uma presença permanente diante da sua criação e das criaturas, Emmanuel coloca que aí é Jesus, depois de Deus, uma presença permanente nas nossas vidas. E por quê? O Emmanuel coloca, no livro A Caminho da Luz, que é Jesus quem recebe das mãos de Deus, poeticamente falando, a terra, como um desprendeu do sol, como um estado ainda luminosa, né, para poder estar se preparando
É Jesus quem vem com toda a sua equipe de espíritos superiores, geneticistas, arquitetos, engenheiros, prepará-la para nos receber. É a nossa casa momentânea, que nós estamos viajando junto com ela, que é a Terra. Isso é grande nau, esse mundo azul. Mas voltando à leitura, do Caminho, Verdade e Vida, na lição 142, ele coloca que Jesus, além de conquistar a nossa tutela por amor, ele fez pelo sacrifício pessoal. Olha a grandeza de Jesus. E ele diz, e ele é o nosso tutor do primeiro dia. O que significa? Significa que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando essa nossa viagem no autodesenvolvimento da nossa angelitude. Porque, segundo o Espírito, essa benfeitora da humanidade, Joana de Ângeles, ela nos compara à semelhança de uma semente que traz dentro de si todos os elementos necessários, todos os ingredientes necessários para despertar a árvore que a tipifica. O que mostra? Mostra que, da parte de Deus, nós já somos perfeitos, potencialmente falando. Não falta nada de Deus em nós. Mas é fundamental que nós busquemos, assim como a semente, cuidar da semente, plantando-a na melhor terra, adubando-a, regando-a. Da mesma forma somos nós. Então, Jesus é este tutor que vem nos ensinar um processo de exemplificação de como fazer isso. Como nós podemos nos autocuidar para despertar no nosso Cristo interno, que ele colocou com muita propriedade, mostrando a equanimidade do amor de Deus, e que não há privilégio diante da divindade. Ele diz, tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais, se tiverdes fé. Fé é sinônimo de confiança. Confiança não se compra na farmácia ou no mercado. Confiança é algo que nós desenvolvemos principalmente através do poder da oração, da meditação. Jesus, por excelência, nos ensinou a fazer esse trabalho amoroso conosco. O Espírito Emmanuel coloca que a oração ela é o interfone que nos liga ao Criador. E através dos laços invisíveis do pensamento, nós recebemos as intuições, as orientações e os inflúvios balsâmicos para o equilíbrio metabólico do nosso corpo, organizando a nossa mente, para que possamos estar à semelhança de um recipiendário de amor, acolhendo essas orientações para colocarmos em prática no nosso dia a dia, através da nossa autotransformação. Porque nenhum de nós reencarnamos para mudar o outro, não. Nosso compromisso, ele é pessoal e intransferível. Há um livro muito interessante que chama-se Dias Felizes, da editora Espiritizar, que é da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. O benfeitor espiritual, que psicografou, que editou este livro, é pseudônimo de Honório. E Joana de Ângeles o apresenta no livro Vozes Alertas, que é um outro livro muito interessante também, como sendo Honório um desses benfeitores espirituais do primórdios do cristianismo, aqueles cristãos primitivos que voltam hoje para estar auxiliando na psicosfera dessa mudança da Terra. Assim como nós vimos também no Transição Planetária, assim como também nós vamos ver no livro Plenitude, a benfeitora Joana de Ângeles nos falando, a transição planetária do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda,
através da psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, essa alma tão querida de todos nós. E no próprio Transição Planetária, o benfeitor espiritual, ele coloca que muitos dos espíritos que estavam na psicosfera da Terra, em regiões atormentadas ou tormentosas, estão reencarnando para esse momento de transição que nós estamos passando. Então, eles vieram como sendo uma oportunidade amorosa, porque Deus é amor, como diz João. E o amor de Deus, ele é equânime a todas as criaturas e a toda a sua criação. Mas também, paralelamente, vem reencarnando almas muito nobres para auxiliarem nessa madrugada dia de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, neste livro, Dias Felizes, o benfeitor espiritual, ele nos afirma numa mensagem que se intitula Contratos Espirituais. Anota aí, a mensagem se intitula Contratos Espirituais, o livro Dias Felizes. E ele então afirma que todos nós, com raras exceções, passamos sob a tutela amorosa de espíritos que já alcançaram a excelsitude do amor e que vibram por todos nós, porque o amor tem a função de unir corações e não separar. Aqueles que vão à nossa frente estão vinculados a nós para nos incentivar com entusiasmo, com alegria, para podermos cumprirmos o nosso programa reencarnatório ligado a um programa universal, que é nos tornarmos espíritos puros. Todos nós. É por isso que a benfeitora Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, ela coloca que, sabe quem é o anjo de hoje? É o pecador arrependido de ontem. E é por isso que Jesus também afirma, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Olha o quanto isso é consolador. Então, nessa mensagem, Contratos Espirituais, o benfeitor espiritual, ele coloca que muitos de nós, que muitas vezes não tínhamos créditos para reencarnar, eles colocaram crédito deles para que pudéssemos estar aqui. E aqueles de nós que temos um compromisso na área familiar, no trabalho, no movimento espírita, porque o trabalho doutrinário, ele também está lá no nosso contrato espiritual. Nós recebemos, além da assistência amorosa desses corações amigos, uma equipe espiritual para estar nos auxiliando no nosso processo evolutivo. Com certeza, nosso querido Damião, Zé Damião, ele tem uma equipe espiritual que o inspira. Ele não sabe quem está do outro lado ao ouvi-lo. Mas os benfeitores sabem. E muitos desses espíritos, muitas vezes, que dominavam antes a tecnologia, a comunicação radiofônica, se assessoram, se unem aos corações de boa vontade, com sinceridade de propósito, que tenham cuidado de cultivar o poder terapêutico da oração e da meditação, e passam a inspirar, para que quem está do outro lado da linha possa receber o alento, o conforto. Quantos de nós já não abrimos um livro, uma mensagem, gente, essa aqui que eu estava precisando, ou ouviu uma palavra somente radiofônica, olha, o que esse locutor está dizendo é para mim. Então, nós recebemos uma assessoria. E na Casa Espírita, principalmente. O Espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele coloca a história de uma senhora que estava muito angustiada, grávida, o marido desempregado, situações econômicas das mais difíceis, chegando a passar fome, necessidade de alimentos. E
ela foi intuída em uma casa espírita. E quando ela adentra a casa espírita, olha a rede do bem. Porque naquele momento ela tinha um hábito da oração. E quando ela chega na casa espírita, o benfeitor espiritual, que assiste o André Luiz, diz, olha, ela já veio catalogada por uma equipe espiritual que a intuiu no momento da oração para que ela pudesse buscar a casa espírita como um alento, como conforto neste momento turbulento para a travessia da sua vida. E diz mais, ela, como tem o hábito da oração e da meditação, meditar, é justamente você buscar o caminho do meio com a ação. E Buda, Siddhartha Gautama Buda, já afirma, os extremos são perigosos. O ideal é o caminho do meio. Então, nem a agressividade, nem a passividade, mas buscar agir como Jesus nos ensinou. Se alguém vos bater na face direita, oferecei também a face esquerda. Que seria oferecer a face? Alguém está te agredindo? Oferece a face da oração, da meditação. Então, o espírito que assiste o André Luiz diz, olha, nesse momento, ela está grávida e há alguns espíritos com psiquismo de maldade, porque, como diz Allan Kardec, o mal em si ele não existe. O mal é a ausência do bem, como a treva é a ausência da luz, como o frio é a ausência do calor, porque nós somos essencialmente bons, como Joana Dias colocou, a questão da semente. Dentro de nós não falta nada para nos tornarmos pessoas felizes. Deus não cria ninguém coitadinho nem incapaz. Então, naquele momento, o benfeitor diz, olha, você está vendo aqui, no líquido amniótico, que ela estava gestante, há miasmas psíquicos, projeções mentais de espíritos atormentadores e atormentados, querendo induzir ao feto ao aborto. Mas ele está na programação de reencarnar. Ele tem toda uma proteção, uma equipe que eu ajudo, que foi justamente aliada à equipe espiritual que assiste a mãe, nos trouxeram até aqui. Porque ela tinha o hábito da oração. E naquele momento, olha, no momento do passe, veja a nossa responsabilidade dos contratos espirituais, porque não é porque é um trabalho voluntário, eu vou fazer a hora que eu quiser e como eu quiser. Existe uma programação espiritual. Eu posso fazer a hora que eu quiser e como eu quiser, mas isso tem uma responsabilidade, isso tem uma consequência. Uma pessoa relapsa, que não tem um comprometimento, uma organização psíquica, mental e de atitude, os benfeitores não podem contar com essa pessoa. Então, naquele momento, o benfeitor espiritual, utilizando os fluidos cósmicos, alijou, tirou do líquido amniótico aqueles miasmas psíquicos e o colocando agora para ser expelido através dos órgãos urinários. E naquele momento, ela já saiu também com uma cirurgia espiritual. E o benfeitor espiritual diz, ela, como tem o hábito da oração, da meditação, ela aure, ela absorve, além dos fluidos benéficos, fruto da oração, ela também consegue suprir a deficiência alimentar que reflete no corpo. Olha o poder da oração e da meditação. Então, nesse livro Dias Felizes, Contratos Espirituais, este benfeitor, então, coloca que todos nós temos um programa e um propósito. O programa está ligado na horizontal da vida, ligado aos nossos diversos papéis. O papel de pai, o papel de mãe, o papel de professor, o papel profissional, no caso, exerce a profissão de psicólogo. Mas nos nossos papéis, nós poderemos ser substituídos. Por exemplo, se eu viesse a desencarnar com meus filhos pequenos, com certeza, eles não ficariam desamparados. Se eu deixo de cumprir o meu papel
amoroso, dedicado à Casa Espírita, onde eu sou voluntário, que é a Fundação Espírita Rachel Stengruber, que cuida de famílias e de crianças em situação de risco, outra pessoa virá me substituir. Agora, o nosso propósito, esse não. Esse é pessoal e é intransferível. O propósito é a virtude que cada um de nós fomos convidados a cada encarnação a desenvolver conosco. O propósito é o seu DNA, é o seu perfume espiritual. É como eu me sinto no que eu faço, no que eu tenho, no que eu estou. O propósito é a virtude, uma virtude mãe, coroada de outras virtudes de filhos, o que não quer dizer que sejam menores. Por exemplo, eu posso ter vindo a desenvolver nessa encarnação a virtude da humildade, do autoacolhimento, da autoaceitação. Eu venho de uma família de 14 irmãos, morava numa cidade sudoeste de Goiás, uma pobreza muito grande. Meu pai era bombeiro, ele era cisterneiro, furador de poço, e 14 filhos. O que viemos desenvolver? E sendo um dos mais velhos. Então, nós vamos perceber que cada um de nós temos um programa e um propósito. Eu, certa feita, estava junto com a minha esposa, fomos a um supermercado, era à noite, era uma compra rápida, ela desceu, e eu fiquei no carro. Quando eu vi que o lixeiro, pegando o saco de lixo, fez aquele monte para que o caminhão passasse, e foi para debaixo de um luzeiro, de um poste de luz, retirou um livro grosso e abriu, estava marcado. Quando eu olhei, era um livro de fisiologia, medicina. Eu desci, nada curioso. Boa noite. Como é que você chama? Armando. Você está lendo esse livro? Não, eu estou estudando. Ah, é? Eu achei 5 livros perto de uma república, na universidade, perto de uma universidade. E eu peguei os livros para mim, é tudo que eu queria. Mas você não faz medicina? Não, ainda não. Por quê? Porque eu não tenho condições. A minha esposa, quando eu a engravidei, ela tinha 14 anos, eu 18. E ela morava com os avós. E os avós, os pais dela, vieram a ser assassinados na boca de fumo. Então, não poderia abandoná-la. Olha o que é a consciência. Porque antes de reencarnarmos, como diz o Espírito Honório, nessa mensagem, Contratos Espirituais, nós passamos por um treinamento antes de reencarnarmos. Daí nós vamos entender, quando o nosso querido Emmanuel coloca, diante da divindade do universo, não há improviso. Há toda uma programação. E aí eu fui e perguntei, mas e por que você não faz medicina? Porque eu não tenho condições. A minha esposa trabalha durante o dia e eu cuido dos meus filhos durante o dia e trabalho à noite. E ela cuida deles durante a noite. Porque quando meus filhos nasceram, eram gêmeos. São gêmeos. Um surdo, mudo e todo entrevado. O outro é cego e mudo e tem um comprometimento motor. E aí ele foi e disse, eu tenho muito o hábito da oração. No momento que ela ficou grávida, eu e ela caímos de joelho naquele momento e oramos. E pedimos que nos inspirasse o que fazer. Por mais que nós ouvimos de muitas pessoas que pudessem fazer o aborto. Mas naquele momento, eu e ela nos demos a mão em oração e eu senti uma força muito grande. Choramos juntos. E hoje é sacrificial. Mas meus filhos são os sóis da nossa vida. Um dia eu vou voltar para fazer medicina. Porque eu chego a sonhar fazendo cirurgias. Aí entra a doutrina espírita com a bênção da reencarnação. E o Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz que a reencarnação é a volta do espírito
no mesmo palco da vida, com os mesmos artistas de antes, mas com papéis trocados. E aí nós vamos entender o poder da oração. Naquele momento, o que Armando fez, o lixeiro? Ele ressintonizou com a equipe espiritual de tutelares dos seus filhos, da esposa dele, e sentiu o alento, o amparo. É por isso que Emmanuel diz, antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. Agora eu pergunto, o lixeiro tem compromisso com qual área? E o médico tem compromisso com qual área? Então, como nós podemos perceber, o Armando, assim como o médico, tem compromisso na área da saúde. Então, quem é o Armando? Não aquele cirurgião de outrora que hoje volta, pela misericórdia divina, no mesmo palco da vida, na mesma área de comprometimento, mas sem as mesmas condições de outrora. Porque existem médicos fazendo aborto, existem médicos fazendo cirurgias desnecessárias, é claro que com raras exceções. Então, quem somos nós? Há uma mensagem muito interessante de Militão Pacheco, que chama O Espiritismo Pergunta. A mensagem é O Espiritismo Pergunta, Militão Pacheco. Então, ele nos mostra nessa mensagem que nós já tivemos, através das reencarnações sucessivas, várias oportunidades. E teremos quantas mais forem necessárias para o nosso aprimoramento espiritual, porque Deus é amor, é a lei de misericórdia. No caso, quando o Armando entrou em oração, junto com a esposa, e eles têm um hábito da oração, vindo de uma agremiação cristã, o que percebemos? O poder terapêutico da oração e da meditação. Ninguém está onde está, como está e com quem está, por acaso. Acaso e milagre não existem. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para estarmos aferindo a intimidade dos fatos. Então, a importância que tem de nós estarmos buscando a oração, que Jesus foi o maior incentivador da meditação e da oração, como sendo esse instrumento terapêutico de aprimoramento espiritual. Por todo o Evangelho, nós o vemos nos ensinando a meditar e a oração e a orar. Quando nós pegamos o livro Jesus no Lar, nós vamos entender e compreender o carinho, a ternura de Jesus nesse laboratório de emoções, de sentimentos, que era a casa de Pedro. A oração, ela nos ajuda a construir um espaço afetivo, encurtando os espaços em que, às vezes, nós nos encontramos quando colocamos no campo da queixa ou da lamentação, que ocupa o lugar do pensar responsável. Então, a oração, ela nos aproxima do Criador. Olha que meditação reflexiva que Emmanuel nos traz no livro Fonte Viva, quando ele diz assim, a oração é um hino vibrante do universo. Ora, o verme debaixo do solo, o homem e a mulher no solo, e o Pai nas galáxias. O que é a oração? Essa interconexão amorosa que nós temos para conosco, para com a vida e para com o Criador. Então ele diz, o vai e vem da água do mar, que é o que gera o equilíbrio das águas do oceano, é o mar orando. Quando nós colocamos um vegetal na sombra, ele busca o sol no fenômeno do fototropismo. É o vegetal orando, diz Emmanuel. Então, quando Jesus, lá em Mateus 26, 41, ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentações. Por quê? É previsível que todos nós temos tentações conosco. Nós somos espíritos, como diz o Espírito Honório, na mensagem Contratos Espirituais, que ainda estão num regime de arrependimento. Nós, na nossa maioria.
Então, a oração, ela desempenha este papel fundamental, importante, para que nós possamos estar desobstruindo essa couraça que às vezes nós trazemos para nós, nesse momento de grandes desafios que a humanidade está passando. Nós estamos vivendo um momento de grande turbulência, principalmente nos nossos dias. Quando nós vamos ler lá no Transição Planetária, Filomena de Miranda nos colocando, espíritos muito tormentosos se encontram no seio da coletividade, incentivando essa descaracterização das instituições, da família. Nós estamos vendo na mídia pais matando filhos, filhos matando o pai. O que é isso? Um serial killer que entra dentro de uma escola, matando em série. Então, nós buscarmos o hábito da oração, é um ato de profunda inteligência. Porque todos nós passamos por momentos de grandes desafios. Então, a meditação, ela tem várias formas. Por exemplo, uma meditação reflexiva que Jesus nos ensina. Ele nos apresenta Deus como sendo um Deus diferente de Moisés, um Deus de amor, de ternura, de bondade. Quando ele diz assim, olha, isso é uma meditação reflexiva. Se um filho pede um pão, o pai dá uma pedra. Se o filho pede um peixe, o pai dá uma serpente. Se vós assim não procedeis com o vosso filho, que traz momentos de desequilíbrio, o que então não fará Deus, este Pai de amor e ternura por todos nós? Isso é a meditação. Quando Jesus coloca, olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, e nem Salomão, com tamanha riqueza, conseguiu vestir-se com tamanha beleza. Então, nós vamos entendendo. Jesus nos ajudando a desenvolver a virtude da esperança. Mas não a esperança de ficar esperando. É de esperançar, saber que, se eu estou fazendo a minha parte, a maré nunca está contra um nadador. Mas estou nadando contra a maré. É verdade, está de costa. Mas quando nós nos abrimos a esses lampejos amorosos da vida, através da meditação, nós entramos num processo de contemplação, de comunhão com o Criador. Hoje, a neurociência, a neuropsicologia e várias outras abordagens nos fala da importância de nós estarmos buscando contemplar o entardecer, uma flor, perceber a textura de uma pétala de uma flor, de uma rosa, sentindo o seu equilíbrio, o seu perfume, que ali é a presença do Criador, como está presente também na intimidade das nossas almas, no nosso coração que pulsa e vibra, independente da nossa vontade. As nossas células estão se multiplicando sem que eu programe. Então eu entro, após a meditação, eu vou ter todo esse flash, vou ter esses insights amorosos da consciência, abrindo fresta na minha mente, muitas vezes viciada, para que eu possa agora transformar a minha consciência de essência em vivência, em ação, numa ação transformadora, e que sabemos que não se faz abruptamente. Como diz o Espírito André Luiz no livro Sinal Verde, o dia não amanhece de uma hora para outra, nem anoitece de uma hora para outra. Como está na questão 919A e 919, tem o Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade qual a forma, meio prático, para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem. É o Espírito Santo Agostinho que diz, um sábio da antiguidade já o disse, conheça a ti mesmo. Então a oração, ela nos ajuda a buscar o autoconhecimento, que vai nos auxiliar a desenvolver conosco o autodomínio, sabendo quem eu sou, como todos nós, como está na Gênese bíblica, nós somos criados à imagem e semelhança do Criador,
Nós somos amor. Mas por ignorância eu tenho atitude de desamor. Então, quando eu tenho essa autoconsciência de quem eu sou, em vez de ficar me censurando, me criticando, confundindo o que eu fiz com quem nós somos, eu vou fazer de forma diferente através da meditação e da oração. Como eu posso me ajudar? Sendo amor, nessa atitude de desamor. Então, eu entro num processo de libertação das tentações, porque eu estou transformando em ação aquilo que eu recebi como orientação nos lampejos da meditação, que é o que Santo Agostinho coloca na questão 919A, quando Kardec, o pedagogo por excelência, de forma muito prática, porque a doutrina espírita não é uma doutrina de teoria, é uma doutrina de roteiro seguro para que nós possamos aplicar profundamente no nosso dia a dia, como disse Jesus. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, como eu posso estar transmutando as minhas inquietações e as inquietações da minha mente se eu não me entregar a esse processo de reflexão? E há 3 perguntas muito interessantes e reflexivas para estar nos ajudando. Anote aí. A primeira. Por que eu estou nessa situação? Ou seja, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? E o que eu posso fazer? Por que eu estou nessa situação? Muitas vezes de inquietação, de medo, de ansiedade, de pânico. A segunda pergunta. O que essa situação quer me dizer? Porque nós somos livres para fazer o que quisermos da nossa vida. Mas não somos livres para receber de volta. É da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei neutra, ela nos traz de volta o que produzimos. Aí nós vamos entender a terceira pergunta. Como eu posso agir para fazer essa mudança? Então, ao mergulharmos dedicadamente nesta fonte inesgotável da bondade divina que há em nós, eu vou agora estar me conectando com o Mestre Jesus. Há um teórico da psicologia infantil, que é Vallon, um sociólogo francês, mas também Piaget. Ele coloca: toda criança ela precisa do adulto socializado para inseri-la no social. São os nossos modelos. É por isso que Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quem não leu, vale a pena ler e estudar este livro, é muito interessante. É um livro de perguntas e respostas, que Kardec foi beber na fonte do Cristo, fazendo perguntas conscienciais. Então ele pergunta: qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia da humanidade? E aí a resposta mais sintética é Jesus. É Jesus nosso modelo e guia. Assim como Armando orou e abraçou a proposta reencarnatória que nós passamos como tal. Diz Mahatma Gandhi: seja você a paz que você busca no mundo. E conta Humberto de Campos, um outro livro chamado Boa Nova. A editora é a FEB, Federação Espírita Brasileira. Boa Nova é o nome do livro. Humberto de Campos, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ele conta a história de uma mulher incomparável. Uma mulher fora do seu tempo, como diz a garotada, fora da curva. Joana de Cusa. Mas num dado momento de dor e sofrimento, de ordem familiar, ela se pôs a orar. E a orar, aquela que a auxiliava nos afazeres domésticos, no outro dia chegou e disse: Dona Joana, passa por Cafarnaum. Um homem que só é amor. Tudo que ele fala penetra na alma da gente, nos convidando a nos tornarmos pessoas melhores. Ele fala que todos nós somos filhos de um pai de amor, de ternura, que não desampara os seus filhos. Que onde estivermos, como estivermos, estamos no seu coração. Vamos ouvi-lo. Naquela tarde e noite de primavera, Joana de Cusa foi, disfarçada como dama da sociedade, ouvir Jesus. E foi amor à primeira vista.
Quando Jesus, abrindo os braços, olhando ao alto, aquele momento em que o céu começava a ser bordado de estrelas, ele diz: vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Joana de Cusa bebia aquelas palavras quais gotas de orvalho no deserto da sua dor. E quando nós queremos, e sabemos o que queremos, o como a gente dá um jeito. E ela ficou sabendo que Jesus estaria logo mais à casa de Pedro. E ela foi até lá. Quando ela bate a porta, ela ouve aquela voz terna, canora, sonora, amiga, acolhedora. Entre, Joana, entre. E que ela olha, é Jesus. E toda surpresa, ela então pergunta: mas Senhor, o Senhor me conhece? Oh, Joana, tocando-lhe as mãos suavemente e aconchegando ao peito, como faz com todos nós quando oramos. Ele foi e disse para ela: palavras de vida eterna, como diz Emmanuel. Porque Jesus não falava persona, falava a intimidade das nossas almas, ao espírito imortal. E aí ele disse: ó, Joana, minha filha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. Então, o seu nome, o meu nome, o nome do nosso querido José Damião, de todos que nos ouvem, estamos inscritos no coração de Jesus. Basta que peguemos o interfone da oração, da meditação, e busquemos conectar com o coração de Jesus e emprestarmos ao Cristo o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso falar, colaborando para um mundo mais feliz e melhor, nessa madrugada dia que a Terra vem passando, de mundo de transição e expiação e provas para mundo de regeneração. Que sejamos nós. Como disse nosso querido pobrezinho de Assis, onde estivermos, roguemos a Jesus em oração: ó Senhor, fazei-nos instrumentos da sua paz. Que Jesus nos guarde e nos abençoe sempre. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, Lacordaire Fayette. Eu que agradeço com todo carinho, meu querido Damião, que Jesus prossiga o amparando, iluminando e abençoando todos os nossos lares, de todos que nos ouvem neste momento. Muita paz. Gente, é isso. Estamos terminando mais um programa Sensibilidade. Obrigado a você que está junto com a gente. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.